Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. É um prazer estar participando desse evento, desse congresso e trazendo, espero contribuir com um pouco de informação aqui para vocês. Vou compartilhar já minha tela aqui. Bom, eu fui chamado aqui para falar para vocês um pouco sobre a tomografia e ressonância magnética e quais seriam as diferenças ou o que muda de um método para o outro para avaliação abdominal, né? Ah, eu vou me apresentar e eu já volto nesse slide para falar um pouquinho disso. Eu sou Eduardo Aires, muito prazer. Eu sou médico veterinário formado há 21 anos, mais ou menos, na Unesp Jabuticabal. Sou especialista em diagnóstico por imagem, então reconhecido ali pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da prova de titulação realizada pela BRV. Ahn, Trabalho com diagnóstico por imagem há mais de 15 anos, 16 anos. Ah, Cliniquei por um tempo antes de ir para o diagnóstico por imagem. Na verdade, eu fazia clínica cirúrgica. Por 7 anos eu cliniquei. E depois, com 5 anos de formado, eu fui indo para o diagnóstico por imagem. Fiz a minha especialização em diagnóstico por imagem de 2009 a 2011 aqui na Clivé, no curso de diagnóstico por imagem, que hoje eu sou um dos coordenadores do curso. Além de coordenar o curso de diagnóstico por imagem, com a Gabriela, com o Casé, com a Ana, eu hoje também coordeno o curso aqui na Anclivepa de tomografia e ressonância magnética de especialização. Desses 20 e poucos anos formado, eu estou aí há mais de 12 anos na tomografia. Então, nesses anos todos trabalhando com diagnóstico de imagem, passei por alguns lugares aqui em São Paulo que são referências, clínicas, hospitais, centro diagnóstico, fazendo raio-x, fazendo ultrassom e fazendo tomografia. Hoje eu sou bastante dedicado à tomografia, então, na verdade, hoje eu me dedico a duas frentes aqui principais, que é a Imagem.vet, telemedicina, a empresa da qual tenho outros sócios, que a gente criou há 12 anos também, por aí. Ah, 13 anos, está fazendo 13 anos. Inicialmente como teleradiologia e depois a gente a mudou mais recentemente para telemedicina pelo gama de produtos aí de serviços que a gente oferece. Ah, e também, nesses últimos anos, colaborei com 5 capítulos aí, em livros relacionados ao diagnóstico por imagem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aí deixa eu voltar aqui para tomografia e ressonância magnética na avaliação abdominal. E o Daniel Jarruj me mandou mensagem me convidando para dar essa palestra. Falou: será que você falaria no Congresso de Cirurgia sobre o uso da ressonância, ou por que a ressonância, ou a tomografia para avaliação abdominal? Eu falei: olha, Daniel, posso falar, né? Tenho Eu trabalho muito com a tomografia, coordeno o curso de tomografia e ressonância, então estou de olho ali na ressonância. Não penso por enquanto em começar a aula da ressonância, mas a gente já treina bastante o olho. Falei, mas vai ser uma palestra que vai durar 5 minutos. Mas brincando, não vai durar 5 minutos, vai durar um pouquinho mais. Eu retomo essa história, o finalzinho dessa história, no nosso último slide aqui. O porquê de 5 minutos, né? A conclusão aí. Bom, vamos lá. Então, primeiro é a gente entender, ou tentar, de forma bem resumida, explicar a diferença entre a tomografia e a ressonância magnética, porque tem muita. Eles são duas métodos de imagem avançados, tá? Considerados avançados, que fazem imagens seccionais. Até aí, o ultrassom também faz imagem seccional, tá? O que a gente tem no ultrassom é imagem seccional, à medida que faz a varredura. Mas aqui são imagens chamadas de avançadas, porque além de ser seccional, a gente tem a grande questão do ultrassom, uma das limitações é porque é operador dependente, a gente depende da varredura que é feita pelo operador. Aqui na toma e na ressonância, a região avaliada, que a gente está falando aqui de abdômen, ela vai ser contemplada toda, tá? Então, além de ser seccional, ela também tem planos de reconstruções de aquisições diferentes. Então,
transversal, sagital, dorsal. Então a gente vai ver o mesmo órgão em diferentes planos, tá? É, diferenças ou o que é as características da tomografia computadorizada. A tomografia, ela envolve radiação ionizante. Ah, já ouvi falar disso, né? O raio-x, a radiografia, utiliza radiação ionizante. Então, a física, uma, uma boa parte da física da radiografia e da tomografia é a base semelhante. Então, utiliza radiação ionizante, sendo radiação ionizante, tem aí efeito deletério a longo prazo, em longas exposições, né, frequentes, cumulativas. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado de o quanto a gente expõe nosso paciente, o quanto as pessoas trabalhando na radiografia, principalmente, se expõem à radiação, porque na radiografia, principalmente, porque aqui na tomografia o paciente está anestesiado, então não deve ficar ninguém na sala, ou não precisa ficar ninguém na sala, tá? Então, utiliza radiação ionizante. Além de outra semelhança aqui, em relação ao raio-x, é que a tomografia e a radiografia avaliam densidade, tá, das estruturas, tá? Vou retomar isso no próximo slide. A tomografia, ela é feita com anestesia ou sedação, tá? Aí vai depender do anestesista, da equipe de anestesia, vai depender do tipo, de qual segmento de exame. Então, aqui, falando de abdômen, de repente pode ser com sedação, se for, e também depende da velocidade que o aparelho adquire a imagem, tá? Quantos canais tem o aparelho. Então, mas normalmente, mesmo num exame mais complexo de tomografia, é uma anestesia de curta duração, considerada de curta duração. Porque o tempo de aquisição do exame também é curto. O tempo de aquisição, ele é da 1 hora que é reservada para os exames de tomografia, ele é ali 5, 10 minutos, ou quando vai fazer uma coluna com mielo, é 20 minutos. Mas num exame de rotina de abdômen, por exemplo, é 5 minutos de aquisição no máximo, tá? A 1 hora de exame é porque tem que posicionar o paciente, o anestesista induzir, é, preparar, né, falar com o tutor responsável sobre contraste, sobre risco de anestesia, assim vai. A tomografia utiliza contraste iodado com excreção renal. A grande maioria utilizado na rotina é a excreção renal. Isso também leva a uma nefrotoxicidade, porque toda vez que é administrado contraste iodado no nosso paciente, ou mesmo quando a gente vai fazer exame, tem um pequeno grau de lesão dos néfrons, tá? Isso não quer dizer que vai levar a uma doença clínica, mas o contraste iodado, ele por ter excreção renal, por ser viscoso, ele aumenta, ele causa uma certa isquemia, uma leve isquemia, e acaba lesionando um pouquinho de néfrons. Isso é totalmente contornável, tá? Com medidas preventivas durante o exame, para que não evolua para uma clínica de insuficiência renal. Em relação à ressonância, tem um custo menor do aparelho, da instalação também da sala e de manutenção. A ressonância, características da ressonância. A física dela não envolve radiação ionizante, o que é um ponto positivo. Não envolve radiação ionizante. A física dela é bastante complicada, então eu vou resumir bem aqui. Ela envolve o magnetismo sobre os átomos de hidrogênio, tá? Então, não tem radiação ionizante, não tem a questão ali, entre aspas, deletéria cumulativa de exposição à radiação. Porém, é uma anestesia mais longa, porque um exame de ressonância, mesmo que de um segmento, por exemplo, de crânio, que é relativamente curto, vai levar aí uns 40 minutos de aquisição. Então, dependendo aí, o aparelho ou a extensão do exame vai levar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de aquisição, ou seja, do paciente anestesiado para o exame, tá? Então, por isso, acaba sendo por ter um longo tempo de aquisição, acaba tendo uma anestesia mais longa aqui. Também existe um contraste utilizado na ressonância magnética, que é um contraste gadolínio. Ele
já não leva aí a uma nefrotoxicidade, não tem uma importância tão grande, porque a dose dele é bem menor, é 10 vezes menor do que o contraste iodado administrado na tomografia. Então, existiria, mas como a dose é muito baixa, acaba não tendo uma preocupação, um risco tão grande, tá? Ah, porém, aqui a ressonância tem diferentes, eu vou falar dos dois tipos praticamente de aparelhos que existem, mas mesmo o aparelho, entre aspas, mais simples, ele tem o maior custo da aquisição do aparelho, maior custo de montagem da sala e também da manutenção ao longo dos anos. Então, esse é um aparelho de tomografia. O que que a gente tem aqui? O gantry, que é essa rosquinha gigante, e a mesa, fora toda a parte elétrica, e tal, mas aqui é o que adquire imagem, é onde a gente faz o exame, posiciona o paciente aqui na mesa, e aqui dentro do gantry é como funciona desse jeito aqui desse vídeo, esse é um vídeo do YouTube, de uma manutenção preventiva com o gantry de um aparelho, não esse exatamente, mas aberto, a tampa está aqui. E o que acontece lá dentro é girar. Enquanto o paciente, a mesa com o paciente passa aqui nessa abertura, tudo lá gira disparando a radiação. Então, aqui entra uma grande diferença da tomografia em relação à radiografia. A forma como a emissão da radiação é feita através no paciente, ao redor do paciente, não apenas uma imagem estática, vamos dizer assim, do raio-x. Ah, e também gera um volume. Então aí começa a ter as diferenças e grandes vantagens da tomografia em relação à radiografia. Então esse é um aparelho de tomografia, tudo lá dentro gira enquanto o paciente passa aqui. Ah, como que funciona exatamente? As passagens, né? No mínimo duas passagens do paciente pela máquina, que é uma pré-contraste e outra pós-contraste venoso. Como a gente está falando de abdômen, vai depender de quais órgãos, quais suspeitas a gente está fazendo. Então, tem protocolos aí que o paciente vai passar duas vezes apenas, pré e pós-contraste venoso. Tem protocolo que o paciente vai passar quatro vezes. Tem vezes que o paciente vai passar três vezes. Então, tudo depende do protocolo de acordo com a suspeita, tá? As máquinas de ressonância. Essa é uma máquina de ressonância bem potente, tá? Não é da veterinária, ele é inclusive de sites da própria Siemens e aqui da Exalote, não estou fazendo propaganda de nenhum deles, não ganho para isso. Essa é uma máquina, mas eu estou mostrando aqui uma máquina de alto campo ou de campo fechado. O pessoal costuma confundir com a máquina de tomografia, apesar de que a máquina de ressonância ela é mais profunda. Tá? Então, quando você vai fazer um exame que você fica num tubo, né, quando você entrou, eu já fiz ressonância. Se você foi para um hospital sem diagnóstico, você entrou numa máquina mais, que o tubo aqui é mais profundo, tá? Essa é uma máquina chamada de campo fechado, então ela é redonda, aqui, e a mesa também entra aqui, só que ela não fica entrando e saindo durante o exame, como a tomografia. Ela entra, fica posicionada e fica adquirindo as imagens ali. Ou também chamado de autocampo, porque normalmente essas máquinas, elas têm têm maior potência. São consideradas máquinas de autocampo acima de um Tesla. Já vou falar no próximo slide o que é o que seria o Tesla. As máquinas de baixo campo, ou também chamadas de campo aberto, são as máquinas, por exemplo, essa da Exaot, é, específica veterinária, em que já não tem esse formato redondo que a mesa vai, né, o paciente vai lá para dentro da máquina. Aqui a mesa, né, uma máquina aberta e o paciente vai ser posicionado aqui, né, lá nessa máquina, nessa posição estática também, não fica movimentando a mesa, para o exame. Então, normalmente, uma máquina fechada aqui, né, de campo fechado, com esse aspecto, ela é de alto campo e essa aberta é de baixo campo. Porém, recentemente, a própria Siemens lançou uma máquina de baixo campo, ou seja, menos do que um Tesla, porém com esse aspecto fechado. Tá? As tecnologias vão mudando aí, os aspectos também vão mudando. Então, mas a grande maioria é alto campo, ou de campo fechado, e baixo campo é um campo aberto. E o que é esse Tesla, essa potência que eu comentei com vocês? Então, acima de um Tesla é uma máquina de alto campo. Abaixo de um Tesla é uma de baixo campo. Tesla não é o carro.
né, elétrico do Elon Musk, nada disso. Isso é potência do magneto. Existe esse termo muito antes do Tesla de carros. É a potência do magneto. Um Tesla corresponde a 20 mil vezes o campo magnético da Terra. Terra, globo terrestre, tá? Redondinho, não plano, redondo. É, ou seja, a potência está diretamente, né, o Tesla, o número do Tesla, relacionado a quantas vezes é mais forte o campo magnético dessa máquina em relação ao campo magnético da Terra. Quanto maior o Tesla, maior a potência. Quanto maior a potência, ou seja, quanto maior o Tesla que eu falei, por exemplo, essa máquina aqui tem 7 Teslas, tá? Ela é bem potente. Ou seja, ela tem 120 mil vezes o campo magnético da Terra. Mais prótons de hidrogênio vão ser é, sensibilizados. E maior é o sinal e melhor é a imagem. O sinal é a radiofrequência dos spins que se alinham no mesmo sentido dos spins de hidrogênio. Aqui é parte da física que eu não vou entrar para não, senão aí vai horas aqui, e não 5 minutos apenas. Mas o que é importante saber? Quanto maior a potência, mais hidrogênio vai ser sensibilizado, porque ele vai ter um campo magnético mais forte, e melhor vai ter sinal e melhor vai ser a imagem. Tá? Normalmente é essa a relação. Quanto mais baixo, menos hidrogênio consegue sensibilizar ali e menor sinal vai ser criado. Consequentemente, a imagem vai ser um pouco mais, talvez, ruidosa, um pouco mais diferente. Nas imagens, então já comentei com vocês, até tem um asterisco aqui, que a tomografia, a semelhança à radiografia, ela avalia a densidade das estruturas. Ou seja, aqui o do contraste está nos dois slides. Ou seja, aqui na tomografia, assim como no raio-x, o que é mais claro na imagem é mais denso. O que é menos claro, o que é mais escuro, é menos denso. Então, quando eu tenho osso no raio-x ou na tomografia, ele vai ser mais branco, mais claro, mais radiopaco, no caso da tomografia, do raio-x, e mais atenuante, hiperatenuante em relação no caso da tomografia. Isso vale para raio-x e tomo. Aqui eu já falei do contraste. Existem artefatos na tomografia. Cortou aqui. Podem causar. Desculpa, aqui tá horrível. Tem artefatos mais contornáveis, no caso aqui da tomografia. Contornáveis é modos de suprimi-los, tá? Ou de que eles não aconteçam. Como movimento e artefato metálico. E artefato de volume parcial, na verdade, é o que estaria aqui, que ele é ah, comum às duas métodos e eles podem mimetizar lesões, tá? Na ressonância, aí é muito importante vocês saberem, não há nenhuma relação com densidade. Então, o que vocês vão ver mais branco não é mais denso. E aqui começa uma certa confusão ou dificuldade em relação às imagens da ressonância. É, Só um parênteses, né? Lá quando eu falei que o Daniel Jarruge me chamou para palestra, ele falou assim: Poxa, que tem aparecido alguns estudos para a gente, né, para alguns cirurgiões de ressonância, e para a gente avaliar, para fazer cirurgia, e a gente quer entender um pouco melhor. Então é isso. Primeira regra que vocês têm que ter em mente: o que vocês estão vendo branco, preto, na imagem de ressonância, nada tem a ver com densidade. Nada, zero. Não pense, é mais denso, menos denso. Não, zero, tá? Por conta da física que envolve a ressonância. A física da ressonância envolve hidrogênio. Hidrogênio está em grande parte do nosso organismo, em forma ali de água, H2O, né? Então, a gente tem dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. 60% do nosso organismo e dos nossos pacientes são praticamente água. Então, está relacionado com hidrogênio, tá? Então, a ressonância nos traz muito, por isso, inclusive, por essa característica da ressonância, é um alto contraste e boa, excelente definição nas imagens dos tecidos moles, porque tecidos moles têm mais hidrogênio, tem mais água. No osso tem bastante mineral, mas não tem água, ou não tem tanta, né? Tem ali na medula um pouco mais.
Mas então a imagem produzida, né, em definição e alto contraste na ressonância está muito relacionada a tecidos moles. E aqui eu quero quebrar um paradigma, uma lenda urbana. Não existe uma regra de tomografia para osso e ressonância para tecidos moles. Não é. A tomografia avalia super bem osso e muito bem também tecidos moles, ainda mais usando o contraste. A ressonância, ela avalia de forma excelente tecidos moles, porque tem essa relação com o hidrogênio, água que está presente nos tecidos moles. Mas também dá para avaliar algumas coisas ósseas da ressonância. Tá? Não é uma imagem tão bonita, por exemplo, quanto a tomografia, e a imagem dos tecidos moles da tomografia não é tão bonita quanto a da ressonância. Na ressonância, os artefatos são um pouco mais limitantes. Por quê? O artefato de movimento. Lembra que eu falei que é um exame longo, uma anestesia longa. Então, a respiração do paciente vai causar artefato de movimento no abdômen, tá? Ah, mas na tomografia, não. Na tomografia até pode causar, mas dá para, por exemplo, fazer uma pequena apneia curta porque o exame é curto. Aqui, não. Aqui o exame é longo, a apneia não dá para ser feita nesse sentido. E o metal também, tá? Ambos têm artefatos por metal, porém, na ressonância degrada muito mais a imagem, tá? Tem sido feito, vou falar ainda lá na conclusão, tentativas, protocolos para encurtar a aquisição. Mas apenas diminuir o tempo do protocolo pode piorar a qualidade da imagem, tá? Deixá-la mais ruidosa. Então, não vai. E artefato de volume parcial existe nos dois e podem causar, mimetizar lesões. Então, quem for avaliar tem que estar bastante atento a isso. Aqui, deixei bem destacado, até aqui pelo asterisco também, para não deixar de falar para vocês e não reforçar. Não deixar de reforçar. Estruturas na tomografia têm relação com a densidade, na ressonância, não. Não. Nada. Zero. Tá? E aí vamos ver o que eu quero dizer com isso. Tá? Imagem da tomografia. Vejam só. Primeiro, característica da imagem. Eu tenho fígado, é um corte sagital do abdômen. Fígado, bexiga, intestino, estômago aqui. Aqui é a aorta, aqui é osso, dentro da coluna, o canal, eu vejo de tecido mole, que é medula, meninge, tudo junto ali. Ah, e aqui tem uma relação, nessas duas imagens, de densidade com ser mais, tons mais claros ou mais escuros. Osso é mais denso, está aqui, mais claro. A aorta com contraste está aqui, mais claro. Contraste já excretando aqui na bexiga, mais claro. É, Aí temos diferentes tons de cinza da densidade do fígado, da densidade aqui do conteúdo dentro da bexiga, dentro do estômago e a própria gordura aqui dentro do abdômen. Isso é densidade. Quanto mais denso, mais claro, mais atenuante. Quanto menos denso, mais escuro, menos atenuante. E aqui eu destaco um artefato de movimento, tá? Aqui, esse paciente teve dois movimentos respiratórios na altura do fígado. Porém, o que que acontece? Rapidamente a gente consegue já adquirir, né? Esse era um protocolo com mais de uma aquisição mesmo do abdômen, e na imagem seguinte, então, teve essa aquisição, já adquiriu logo após a injeção de contraste, um minuto depois da aquisição de contraste, uma nova imagem que não pegou esse contraste, então, não pegou esse movimento. Ou seja, quando eu for avaliar, eu consigo ver numa série o que eu preciso ver, na outra série o que eu preciso ver, e que não tenha sofrido artefato. A gente consegue suprimir ou contornar de alguma forma aqui. E o que é a tomografia também, aqui no corte transversal, pré e pós-contraste. Aqui uma pré-contraste, o mesmo corte, o mesmo paciente, porém pré-contraste, vejo a vesícula menos densa, vejo o fígado, vejo o estômago com conteúdo, áreas hipodensas aqui, que ao aplicar contraste a gente vê que aqui é a veia cava, que estava sem contraste, aqui veia também provavelmente já o ramo da porta, outras veias aqui que estavam causando esse aspecto hipoatenuante. A aorta está aqui, tá? Então, para isso que vai servir o contraste. Na ressonância, a gente tem aqui uma imagem, algumas imagens,
Que eu até deixei aqui, ó, a legenda, para não deixar, não falar besteira, nada disso, mas para que vocês também vejam algumas características. Então, aqui a gente tem o baço, foi feita uma técnica aqui de supressão de gordura, e aí suprimiu um nódulo aqui, e depois eles falam sobre lipoma, lipoma, mielolipoma no baço, né, já que suprimiu junto. Nada aqui tem a ver, aqui, ó, os rins num corte dorsal, né, numa aquisição dorsal, rim aqui, rim aqui. Aqui a gordura está brilhando, aqui os órgãos estão escuros. E qual que é a diferença dessas imagens? Na ressonância tem diferentes ponderações, diferentes ponderações para serem adquiridas durante o exame. Por isso que o exame é longo, porque a gente tem que adquirir todas as imagens em diferentes, dependendo da região, como o abdômen, a suspeita, com diferentes ponderações. Então, aqui, por exemplo, o um é T2, Fast Spin, se não me engano, TSE. Não, Spin Echo. Aqui é T1. De T1 para T2, o que muda é algo brilha mais ou brilha de um jeito, brilha de outro, de T1 para T2. No T1 faz contraste. Então aqui, ó, T1, depois é T2 haste. No D já é T1 é C, ou seja, tem diferentes formas de se adquirir as imagens e nenhuma dessas, o que eu quero chamar mais atenção, tem a ver a densidade. A gordura aqui está mais branca, nessa imagem D, por exemplo, mais brilhando mais, mas não é porque ela é mais densa, tá? Pela ponderação utilizada que vai caracterizar melhor dessa forma. Aqui é outra sequência, aqui mostrando, por exemplo, o artefato de movimentação que deixa mais borrado. Se a gente olhar as estruturas aqui, elas são bonitas, né? Define muito bem, depende também. Vocês podem olhar e falar que imagem feia. Depende da sequência, né, da ponderação que está sendo usada para ela ficar mais feia, mais bonita, mas cada uma delas tem sua utilidade. Então, aqui também, de novo, ó, T1 Turbo Flash. Então, esse artigo, inclusive, foi tentando achar sequências que sejam mais rápidas e com qualidade. Tá? Nesse caso, eles destacaram sequências que foram boas, inclusive altamente ranqueada, e essa aqui, as imagens que são baixo ranking nesse trabalho em relação à velocidade, produzir imagens de boa qualidade. Sobre as indicações, tem muito pouco artigo, então, sobre as indicações de tomo e ressonância, muito pouco artigo sobre ressonância abdominal. Porém, tem inúmeros artigos de tomografia abdominal, tá? Usos, técnicas e tudo mais. Mas as indicações da toma abdominal e da ressonância abdominal são praticamente as mesmas, tá? Isso envolve, para ambos os métodos, principalmente oncologia, ou então existência de cistos, cortou algum pedaço aqui, não sei o que aconteceu com essa. Cistos, ou então abscesso, ou então processo inflamatório. Então, tudo isso tem indicação as mesmas para os dois métodos, tá? Porém, reforçando também que as imagens do abdômen, já que aqui eu foco o abdômen, elas são melhores, mais bonitas do que a da tomografia, mais detalhadas, porque o que tem no abdômen é tecido mole, e a ressonância é excelente para tecido mole, tá? Então, no geral, por que no geral? Porque a gente tem diferentes técnicas e diferentes aparelhos e a imagem, de repente, pode não ficar boa, tão mais bonita do que a da tomografia. Eu sou suspeito porque eu sou da tomografia. Sou team tomografia. Eu trouxe aqui, do livro da Alison, de um Atlas, o Atlas da Alison, depois eu posso até mandar para vocês, para o pessoal da eh, coordenação. Eu peguei do livro da Alison, inclusive eu não coloquei a referência, eu vou mostrar direto. Então, referido. Esse livro, que é um atlas de toma-ressonância, eu quis pegar dele exatamente para mostrar as mesmas doenças, praticamente, as mesmas lesões na tomo e na ressonância. Que procurei artigos, tem muito pouco de ressonância, tem no livro do Wilfred May também, mas como esse atlas tem tomo e ressonância, ficou bom para eu trazer as duas,
comparativo mesmo. Então aqui a gente tem a tomografia sem contraste e com contraste de um hemangiosarcoma retroperitoneal, visto como uma massa homogênea na pré-contraste e depois captação heterogênea na pós-contraste. A gente vê aqui áreas de realce ao redor e áreas hipodensas centrais, que podem ser áreas de necrose ou áreas de hemorragia, por exemplo, tá? De liquefação, de necrose. Na ressonância, também, então, T1, aí depois tem T1 com contraste, T2, o que muda aqui é o que brilha num ou o que brilha no outro. E, mais importante aqui, visto a formação, ó, aqui na T2, aqui na T1 com contraste, uma formação irregular. Tá vendo como aqui na ressonância é mais caracterizado nuances dessa formação? Mas também é uma formação retroperitoneal. É hemangiosarcoma, os dois são hemangiosarcoma, diferentes pacientes. Aqui na pós-contraste, é uma imagem muito, a característica é muito parecida com a T1, a pós-contraste, que é realce ao redor e a areipodência de hemorragia de necrose no centro. Qual que é o ponto aqui? Nenhuma dessas duas técnicas vai nos dar a citologia, o diagnóstico histopatológico. Na tomografia e na ressonância vai ser descrito como massas, formações na região do retroperitoneal, com características X, Y, Z, e localização, extensão e relação com os órgãos adjacentes. Tá? Ou seja, planejamento cirúrgico para vocês. Ah, mas aí a ressonância, por dar uma imagem mais detalhada do tecido mole, vai me dizer sobre malignidade? Não. Nenhum método de imagem vai nos dizer sobre malignidade. Alguns métodos vão nos mostrar a agressividade da lesão. Algumas imagens, a agressividade, uma lesão agressiva. Mas se ela é maligna ou benigna, é citologia ou histopatológica. Shunt, métodos de imagens seccionais avançados, toma, ressonância, são padrão ouro. Na verdade, eu tomo padrão ouro para Shunt porque é o mais acessível, porque a gente tem muito mais casos aqui na tomografia. E resolve já na tomo. Tá? É visto aqui, ó, vaso anômalo, usando contraste, fazendo uma boa técnica. Nos dois casos, a técnica tem que ser boa no sentido de fazer um pouco de apneia, pelo menos um pouquinho aqui na tomografia. Na ressonância, isso torna mais difícil, porque o tempo de aquisição é mais longo. Então, aqui, pelo menos para evitar o artefato de moção, de movimento, exatamente onde está o vaso anômalo, é importante. Aqui, tem que tentar uma técnica mais rápida e de boa qualidade. Então, o vaso anômalo está aqui, a gente consegue seguir o vaso anômalo subindo e chegando lá na ásicos, tá? É uma esplenoásicos, ásicos, tem um F a mais. E aqui também seguindo o vaso, ó, seguindo o vaso anômalo, aqui uma reconstrução MIP, destaca vasos, também é possível fazer isso na tomografia, então a ásicos depois está aqui. Bonitinho, né? Bem detalhado o rim, como eu falei, tem um detalhe muito maior dos tecidos moles. Aqui um outro shunt extra-hepático, gastro-caval esquerda com fluxo à direita. Essa imagem aqui desse vaso, ele é característico desse tipo de shunt. Então, na tomografia, a gente consegue caracterizar muito bem os vasos com contraste. Ó, o trajeto aqui também está usando o MIP, ó, o trajeto do vaso, de onde está vindo, quais estão relacionados. E na ressonância também, ó, tá aqui. Aí vocês olham essa imagem aqui da ressonância e falam assim, mas você acabou de falar que a imagem da ressonância é mais bonita do que, eh, do que a da toma. Para mim, isso aqui não é bonito. Eu falei, eu sou totalmente parcial aqui, eu sou time tomografia, mas isso aqui pra mim não é bonito. Dá pra ver o shunt e tudo mais, tal. Com certeza tem outras ponderações aqui, é tudo ter um pós-contraste, tá? É, e claro que isso é uma das ponderações. Provavelmente em outras ficaram mais bonitos de ver, de se ver. Mas só fazendo essa observação de tipo, é uma imagem granular pelo aspecto que ela foi adquirida ou reconstruída aqui. É um 3D DP aqui. Tá? Diferentes métodos, eu estou passando aqui o mesmo diagnóstico. Ah, por que que aqui é a mesma lesão? É uma lesão, não tem diagnóstico. O
a impressão diagnóstica nesses casos aqui é uma massa, provavelmente uma neoplasia retroperitoneal. Aqui é diagnóstico porque a gente tem o diagnóstico pelos métodos. Shunt, sistêmico, de tal tipo. Aqui também mesmo diagnóstico. Aqui é entre parênteses mesma lesão porque ambos são carcinomas, porém um é um hepatocelular, o outro de origem indefinida. Fechado no histopatológico depois da necrópsia e aqui feito citologia, talvez por isso que ficou indefinido. Só reforçando que não é a tomografia nem a ressonância que vai dizer que é maligno, ou que vai dizer que é um carcinoma, tá? A gente vai levantar as possibilidades. Então, massa extensa, pós-contraste, tem cavitações, é, a gente vai dizer em ambos qual lobo, né? Aqui de origem definida, ou seja, não estava exatamente num lobo hepático, estava próximo do lobo ou junto dos lobos. Extensão, relação com os vasos aqui importantes, veia cava, veia porta, em ambos os casos, tá? Vai ficar como impressão diagnóstica, uma neoformação. Aqui também, mesma lesão, entre aspas, porque um é no jejum, outro no estômago, mas ambos são linfomas. E o que é visto aqui, ó, espessamento da parede. Espessamento da parede. Aí eu já questiono até ter vindo para a tomografia, porque nesses casos, a tomografia e a ressonância elas vão ajudar mais em extensão da lesão. Mas muitas vezes pergunto: foi feito no ultrassom, foi visto perda da estratificação da parede. A tomografia vai ajudar em alguma coisa? Eu já falo, não, porque assim, se você quiser ver de novo a estratificação, algo assim, é ultrassom. A tomografia, ela não identifica nem a ressonância adequadamente, né? A estratificação da parede do intestino e do estômago, como faz o ultrassom. Tá? Então, todos os métodos se complementam, tá? Nesse caso, o ultrassom complementa a tomoressonância. Então, se for para tentar ver a mesma coisa que foi, ou mais do que foi visto no ultrassom, não vai haver estratificação. O que pode a gente ver melhor é talvez extensão da lesão. Espessamento aqui, então, do jejunum, tá? Espessamento da parede. Aqui na cirurgia, então, bastante espesso, né? Deu linfoma histopatológico. E aqui a parede gástrica, ó, espessa. Aqui é T1 sem contraste, depois tem, cadê T1? Não tem com contraste, mas na T2, né, T2 está aqui, ó. FAT7, FAT7, ou talvez a saturação de gordura. A parede bastante espessa, mas bem definida. Olha o artefato de moção aqui, tá? Tá meio tremido isso aqui, tá? É artefato de movimentação. Parte vascular, já mostrei o shunt, diferentes métodos, agora ambos com êmbolos neoplásicos na veia cava. Aqui é outra da série, como assim você falou que a ressonância tinha uma imagem mais bonita, né? Aí eu já coloco, sendo totalmente parcial, se foi colocado essas imagens no livro, na literatura, então eram as melhores para demonstrar essa lesão. Tomografia, a gente vê aqui dentro da veia cava essa falha de preenchimento por tecido mole lá dentro, contraste ao redor e dilatação, ou seja, tem algo dentro da veia cava aqui. Ou um trombo ou um êmbolo, mas seguindo a imagem a gente vê que tem continuidade com a adrenal, tá? Não é hemangiosarcoma, deixa eu até mudar aqui, é um feocromocitoma. Eu vou mudar porque você vai ficar. Feocromocitoma. Ah, então, perdão, feocromocitoma. Isso só foi ser conhecido, o histopatológico dele depois da cirurgia, tá? Não é que a tomografia falou que é um feocromocitoma, apesar de termos alguns artigos, ou diversos artigos, que falam que a invasão, da veia cava ocorre por neoplasia maligna, e o mais comum, ou uma das que mais vai ocorrer ali, é o feocromocitoma. E aqui é um carcinoma. Aí a gente tem aqui a imagem da adrenal, aqui a adrenal com a veia cava e aqui a invasão da veia cava, tá? Tudo em T2. Já não acho uma imagem tão bonita, mas tem o mesmo resultado. Para quem vê bem a ressonância, trabalha bastante já com um aparelho, com essas mesmas imagens, vai conseguir identificar bem. Considerações finais.
a tomo e a ressonância de abdômen, elas têm as mesmas indicações, tá? É, porém, então, são os mesmos usos, mesmas indicações, só que com o tempo de exame e custo de exame diferentes. O tempo de exame, até aqui eu vou falar de dois custos. O tempo de exame da ressonância ele é muito maior do que o da tomo. O tempo de anestesia, então, que o paciente que não está bem ou que está fazendo um exame buscando uma lesão, um trombo, uma neoplasia, talvez não possa ou não deva ficar tanto tempo anestesiado. E o custo é tanto o custo para o tutor, o responsável, como o custo do aparelho, tá? Então, antes aqui de ir para os outros itens, o que, que é o ponto aqui? Continuando a história que o Daniel Jarrujo me convidou para essa palestra, eu falei, poxa, mas vai ser então uma palestra de 5 minutos. Ele, não, é que tem chegado algumas ressonâncias, então a gente quer entender um pouco melhor e tal. Por que que eu falei que seria uma palestra de 5 minutos? Seria para algo falar o seguinte, a toma e ressonância, a toma tem um tempo de exame mais curto, uma anestesia mais curta, um custo menor para o tutor e tudo mais, para ter as mesmas respostas que a ressonância, que tem um tempo mais longo de anestesia, pode piorar o quadro do paciente, ou o paciente não ter condições de ficar tanto tempo anestesiado, é, e o custo o cliente é maior também, para ter os mesmos resultados. Ou seja, ao meu ver, é por isso que eu falei, vai levar 5 minutos que eu vou falar, ao meu ver, não vale a pena, aí já vou para essa última linha aqui, pedir ressonância de abdômen hoje, atualmente no Brasil. Por quê? Nas imagens do tempo de exame, nas imagens, tudo mais, a tomografia vai servir para os mesmos fins e dar os mesmos resultados. Ah, mas a tomografia foi inconclusiva, deu duas, três opções ali de granuloma, neoplasia ou abscesso. Vai para a ressonância e vai ter praticamente as três mesmas diagnósticos diferenciais. Tá? Isso, inclusive, conversando com profissionais aqui no Brasil de que fazem ressonância, tá? Que laudam ressonância, e que falam exatamente isso. Tá? Na pós, eu vou falar da pós já, a gente tem profissionais que a gente chama para falar de tomo de abdômen, ou ressonância no geral, e de abdômen, e é isso, é tipo, olha, tem pouco caso porque não tem tanta vantagem assim. Em 2018, fiquei 3 semanas na Universidade da Pensilvânia, acompanhando a rotina de lá, de tomo, principalmente, e um pouquinho da ressonância. E eu perguntei para o Wilfred Mai, que é o professor lá, que tem o livro mais atual de ressonância magnética. Lá em 2018, eu perguntei: vocês fazem aqui ressonância de abdômen? Ele falou: eu gostaria de fazer mais, a gente faz muito pouco. Talvez, ele falou, nos lugares privados, talvez eles façam mais. Lá é uma universidade. Aí ele lançou o livro dele, na mesma época. Eu tenho uma edição aqui, até fui dar uma olhada para fazer essa palestra. E ele fala ali, de novo, de que tipo, não tem muito trabalho sobre ressonância de abdômen, e que o que está ali no livro é a experiência dele na rotina, tá? Da rotina ali da Universidade da Pensilvânia. Mas vamos lá. O que tem de trabalho, né? Por exemplo, aquele de 2013 que eu mostrei, tem trabalhos para tentar achar ponderações mais curtas com imagens ótimas para avaliação abdominal. Então, tem se buscado algumas saídas. E uma dessas saídas, inclusive, também tomei conhecimento ano passado no Congresso Europeu, de que há uma IA, ou há desenvolvimentos de IA que pegam a imagem da ressonância e melhoram a imagem. Então, não é que diagnostica, faz o laudo, nada disso. Ele melhora a qualidade da imagem. Então, talvez com isso, né, diminuir o tempo possa chegar em algo adequado para avaliar. Porém, não acho que vai chegar a um tempo tão curto que justifique trocar átomo pela ressonância para isso. Então, hoje, no momento atual, pode ser que daqui a um ano mude, chegue novas tecnologias, como estão chegando muito rápido, softwares, inclusive softwares dos próprios fabricantes, mas hoje não acho que vale a pena
não vai ter um diagnóstico muito diferente ou características muito diferentes entre uma ressonância abdominal e a da tomografia. Obrigado, pela oportunidade, espero que tenha acrescentado um pouco. É claro que eu dei minha opinião, eu acho que não daria para dar essa palestra, por isso que eu falei para o Daniel, sem emitir essa opinião, tá? Totalmente livres para discordar. Ele fala, não, mas eu já pedi ressonância, é muito melhor. Tudo bem. Tipo, não, eu prefiro mandar para ressonância, ou vou experimentar para ver como que é. Tudo bem. Depois me contem. Depois escreve ali no meu Instagram também, fala, ó, pedi uma ressonância, ficou melhor, ficou pior, você tinha razão, não tinha, e vamos levar essa discussão adiante, tá bom? Grande abraço.